Olá pessoal, tudo bem? Luzemir Barbosa por aqui. E hoje em mais um episódio do nosso podcast com o TiliCast. E hoje uma convidada muito especial. A gente está aqui com a Sabrina Nacal, ela que é jornalista e que tem um canal no Instagram. No YouTube também. No YouTube, né? Ela que é jornalista, tem um canal no Instagram, no YouTube e fala de finanças para crianças, um assunto extremamente importante. E a gente vai bater um papo hoje com a Sabrina Nacal. Olá, tudo bom? Tudo bem, Prazer Sabrina? estar aqui conversando com você. Bacana. Sabrina, primeira pergunta que eu queria fazer para você é quem que é a Sabrina? A Sabrina é jornalista, mãe de 3, educadora financeira e preocupada com a educação financeira, inicialmente dos meus filhos, né? Por isso que eu comecei a estudar educação financeira infantil. E quando eu comecei a estudar educação financeira infantil, pela preocupação dos meus filhos, né? Eu percebi que não adiantava eu educar só os meus filhos, eu precisava educar toda uma geração, porque meus filhos vão sentir se uma geração não estiver educada, sabe? Eles precisam que todo mundo, né, que a economia esteja educada, depende de todo mundo, né? Não depende só deles se educarem financeiramente. Esse desejo, então, de ter todo esse processo da abertura dos canais, né? Então, você tem YouTube e Instagram, né? E falar de finanças para crianças nasceu, então, dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa, com a educação dos filhos. Sim, porque na verdade, assim, quando eu tinha uns 10 anos, na verdade, eu passei a infância inteira escutando que eu precisava ser independente de um homem, eu não podia depender de homem, né? Eu acho que a minha geração, eu tenho 37 anos, eu acho que a minha geração escutou, nunca dependa de homem nenhum. Mas o nunca dependa de homem nenhum, para mim, entrou como nunca dependa de ninguém, né? E desde a infância, eu me lembro que quando eu queria me divertir, naquela época, era R$10, era o número 1 e o número 1 do McDonald's e o cinema, dava R$10. Mas eu não queria pedir para os meus pais, eu queria trabalhar, eu queria conseguir meu dinheiro. Conseguir o seu próprio dinheiro. E desde a infância, quando eu tinha 14 anos, eu já trabalhava de fim de semana. Numa época onde o salário mínimo era R$600, eu já ganhava 600, 800 reais, né? A minha primeira empresa, foi com 15 anos. Eu fiz uma empresa de recreação infantil, fiz panfleto lá pelo meu bairro, distribuí. Desde pequena já empreendendo, né? Sempre, sempre. Então, como eu tive isso, assim, meu mérito, eu me lembro que com 10 anos de idade, eu comprei um presente para minha avó e foi com o meu dinheiro. Sabe? E aí, para mim, a sensação, eu sinto até hoje o orgulho da minha sensação de ter comprado aquilo com o meu dinheiro, sabe? Aquela conquista, para mim, foi tão importante que eu quis que meus filhos sentissem isso. E como financeiramente hoje eu tenho mais possibilidades de dar para os meus filhos o que meus pais puderam me dar, eu acredito que eu fiquei com muito medo dos meus filhos não tivessem oportunidade de tiverem esse gosto da conquista, né? De terem esse gosto da conquista. Por essa razão, eu fui procurar a educação financeira para que meus filhos não fossem metidos, sabe? Não tivessem tudo. Para que também talvez tivessem saber o que é o dinheiro, né? Saber o que é o dinheiro. Porque se você só recebe... E passar por isso, sabe? Pelo gostinho da conquista, por poder ter orgulho deles mesmos, sabe? Por ter mérito próprio. Bacana, bacana. E aí você criou os canais e hoje você tem cursos que falam a respeito disso, você educa a molecada. Hoje eu dou aula para crianças a partir de 7 anos de idade, já dou aula. De 7 anos hoje até a vida adulta, porque até os adultos me procuram, porque eu brinco que hoje eu dou aula para adultos, porque eu dou aula de um jeito que eu ensino crianças. E a maneira que eu falo sobre finanças, se eu ensino crianças, até adulto entende. Se a criança conseguiu entender, eu acho que até o adulto vai conseguir entender até também, o adulto né? Entende. Não, legal. Aí você estava falando algumas metodologias da cor. Isso, eu fiz uma metodologia, né? Então, quando meu filho tinha 2 anos de idade, meu mais velho, ele tem 9 hoje, né? Eu comecei a ler aquele livro da Tracy, que é a criadora da Super Nanny nos Estados Unidos.
E aí ela é bem didática quanto à educação, né, na área da educação. E também comecei a ler Ser Base, né? Resolvi misturar Ser Base com Super Nani. Gustavo Cerbasi. E aí comecei a estudar psicologia junto com isso, né? Voltei para a faculdade e estudei psicologia. Comecei a estudar a primeira infância para entender a cabecinha da primeira infância. Entendi algumas coisas e comecei a lembrar da minha infância dentro de finanças, onde eu separava o meu dinheiro por envelopes. Fiz toda essa mistureba toda e criei uma metodologia própria, que é a metodologia das cores, né? Onde as crianças aprendem de uma forma lúdica, didática, a separarem o dinheiro por prioridades, né? Por prioridades importantes, né? Então, elas aprendem desde criança a investir, a ter reserva de emergência, a saber quais são as prioridades da vida que elas têm que gastar, doces, diversão, né? A serem independentes como crianças, né? Ou seja, não terem que ficar pedindo as coisas para os pais, não terem que ser crianças que ficam, pai, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, serem independentes com a própria mesada. Isso faz, inclusive, com que os pais tenham uma economia dentro de casa. Isso está envolvido, como você falou, com a relação à mesada, né? Então, a criança ela receberia uma mesada, Sim. né? E a partir daquele dinheiro que ela recebeu da mesada, ela vai fazer, vamos chamar, a gestão na contabilidade a gente fala gestão dos recursos, né? Já vai fazer a gestão daqueles dinheiro que ela recebeu para poder colocar em cada... Mas é uma mesada com responsabilidade. Eu costumo dizer que riqueza tem a ver com responsabilidade, porque quanto mais rico a gente é, mais responsabilidade a gente tem. Quanto mais rico a gente é, mais imposto a gente paga, né? Então, a gente tem mais responsabilidade política. Quanto mais rico a gente é, mais geração de empregos a gente gera, né? Mais empregos pessoas, a gente inclusive, emprega, dependem, né? Dependem da gente. Ou seja, a gente é mais responsável. Dessa forma, não faz nenhum sentido a gente dar uma mesada para uma criança sem dar responsabilidade para essa criança. Ou seja, quando a gente dá uma mesada para essa criança, ela tem que ter algumas responsabilidades com esse dinheiro. Não é simplesmente dar e a criança faz o que ela quiser e os pais pagam tudo da vida da criança. Ou seja, a criança tem que gerir esse dinheiro e os pais têm que deixar de pagar algumas coisas para essa criança. Como é que faz essa mesada, hein? Existe um método para poder Sim. dar a mesada para a criança? Sim, é essa a metodologia das cores. Essa é a metodologia das cores. Isso. Mas eu digo assim, com relação à parte de valor, né? Se eu dou R$100, existe uma forma de eu chegar nesse número? Ah, entendi. Você quer saber quanto que a criança tem que ganhar, o valor. Para a gente chegar num valor que os pais têm que dar de mesada, vários educadores financeiros têm fórmulas para chegar no valor ideais. Eu não gosto de dar formulazinha. Por quê? Porque o Brasil é muito desigual. Eu não posso chegar para uma família e falar, você tem que dar isso para o seu filho. É isso que você tem que dar. Eu não sei como que é a vida dessa família, qual é a realidade dessa família, se é possível dar isso para essa família. Então, cada família tem uma realidade. Então, para você chegar num valor de mesada para o seu filho, você tem que ver qual é o valor que você gasta com o seu filho. Qual é o valor que você gasta em diversão com o seu filho? Qual é o valor que você gasta em guloseima com o seu filho? Né? É óbvio que o gasto demais, excessivo, não tem que ir para o seu filho. O que eu gosto de dizer é que eu não posso falar para a família o valor mínimo de mesada, né? Porque tem famílias que não têm condições. E educação financeira tem que ser para todo mundo, né? Educação financeira não é coisa de rico. Educação financeira é para quem quer ser rico, e não coisa de rico. Então, dizer que você tem que dar uma mesada X é dizer que educação financeira é para algumas pessoas só. Então, educação financeira e dar mesada, você chegar num valor da mesada, depende muito da realidade de cada família. Cada um tem uma realidade. Cada um recebe mas o que eu digo rendimento de maneira exatamente, mas basicamente, né? Você vai pegar tudo que você gasta com o seu filho, né? Então, soma aí, né? O que você gasta de diversão com seu filho, de guloseima aí, que você... Basicamente, o que um pai precisa dar para o filho, né? Almoço, né? Janta, um lanche da tarde. A parte que é
guloseima, essa parte, né? Que às vezes é só da criança, né? Não é nem essa consumo parte, da família, é só da criança. Essa né? parte o pai não tem obrigação de dar. Então, essa parte pode virar mesada, né? E a criança administrar. A parte de diversão, tipo cinema, parque de diversão, o pai também não tem obrigação de dar. Isso daí pode virar responsabilidade da criança dentro da mesada, né? Então, esse tipo de coisa pode virar responsabilidade da criança. Outra coisa que eu gosto de colocar na responsabilidade da criança é o presente Dia dos Pais e Dia das Mães. Então, por exemplo, se o pai e a mãe, no Dia das Mães, gastam, sei lá, 50, 60 reais por ano no Dia das Mães, pega esses 50, 60, divide por 12 e põe no valor da mesada. Para que os filhos sejam responsáveis pelo presente, entende? Então, pegue também um valor que você dá por ano, sei lá, você costuma dar um presente para o seu filho por ano, assim, alguma coisa, você compra alguma coisa para ele, pega esse valor e divide por 12, né? Então, veja quanto você gasta com o seu filho e divide, e deixe isso pela responsabilidade dele administrar o dinheiro. Isso é interessante, gera também a questão da escassez, né? Exatamente. Porque se ele quer ir no cinema, mas ele não tem o dinheiro para ir no cinema, o pai vai falar, não, era sua mesada e você administrou mal, então agora você não vai poder usufruir isso que você quer, né? Exatamente. E quando eu chego para uma família, a gente vai fazer as contas de quando os pais gastam, né, para escolher o valor da mesada, a gente faz todo o cálculo e aí a gente vai lá e tira uns 10%, 20%, exatamente para que haja escolha. Porque na vida a gente não recebe um salário para pagar exatamente tudo que a gente quer, né? Exatamente. Tem que fazer escolha, né? A gente tem que fazer escolha. Então, a gente tira um pouquinho exatamente para que aconteça a administração, para que aconteçam as escolhas. Ele vai escolher aquilo que ele quer mais e vai focar. Tem que focar ele tem que a aprender, energia dele para aquilo. Exatamente, né? Ele tem que aprender o que é prioridade, né? E você estava dizendo que você tem 2 grupos, um grupo de 7 anos até 10 e o outro de 11 a 14 anos. Isso. Qual que se interessa mais pela finança? Os dois. Os dois é igual? Os dois, assim. Os dois. Eu não posso nem dizer que é só um, assim. Todos os meus alunos se interessam bastante, né? Cada criança de um jeitinho, mas todos se interessam bastante. E os 2 grupos você administra de maneira diferente as aulas, né? Sim, o curso. Sim. Sempre tem uma maneira de segurar, né, o aluno de uma maneira diferente, mas sim, todos eles a gente arranja um jeitinho Achei interessante especial. você dizer que você fez um curso de psicologia, né? Então, não é assim... Eu não sou psicóloga, mas eu entrei na faculdade de psicologia com a intenção de estudar lá a primeira infância. Não me formei, mas entrei porque eu queria entender a cabeça da primeira infância. Não, mas isso traz uma coisa interessante, é que você não começou a falar de finanças, né? Talvez por uma necessidade de familiar, de educar os filhos, de eles sentirem aquele prazer que você tinha de quando compravam alguma coisa com o próprio dinheiro, né? Sim. Então, acho que isso é interessante. Mas quando você leva isso para a sociedade, através do curso, você não foi de qualquer forma, você se preparou para isso, né? Sim. Você estudou os livros que você disse que serviu de base para a sua metodologia. Eu sou formada numa metodologia americana, que chama The Money Camp, que é uma metodologia que também ensina as crianças de maneira lúdica a educação financeira. Então, também não foi uma coisa assim, somente da vivência ou da experiência do dia a dia. Foram várias metodologias juntas. Tem muito material interno ali para poder construir um curso que ajuda as crianças. Tem bastante coisa. Tem a metodologia do Money Camp, tem livro, tem psicologia, tem cursos de educação financeira. Então, tem bastante coisa junto. Não é só da vivência, não. Né? Porque as pessoas, às vezes, elas acham... Pelo menos eu vejo isso muito na internet, em muitos fóruns e algumas coisas, o pessoal falando assim que as pessoas começam a falar principalmente de finanças e muitas vezes não tem informação, não tem base para poder conversar a respeito. Né? E acaba falando apenas da vivência que ela tem na Fiz formação também em tecnólogos de pedagogia, fiz formação em empreendedorismo, então assim, eu fiz várias formações para construir a metodologia das cores. Não é uma formação só, não. Não, é uma coisa muito bem trabalhada. Exatamente. Né? Muito legal isso. Bom, quando você ensina uma criança que ela precisa ter lá o controle das suas contas, ela precisa fazer a escolha, ela vai ter uma privação, porque na escolha ela tem que deixar uma coisa que ela quer para uma coisa que ela quer muito mais, né?
Você acha que isso torna um adulto mais consciente do próprio dinheiro que ele tem? Com certeza, não, com toda certeza. E sabe o que é o mais interessante, que eu consigo ver hoje atendendo adultos e crianças? É que quando a gente atende a criança, né, quando a gente educa desde a infância, eu vejo que a maturidade financeira ela não foi construída, né? O adulto não construiu a maturidade financeira que a gente está construindo agora desde a infância. Porque quando a gente aprende a ler e escrever, lá na escola, a professora vai e dá alguns exercícios para a gente de coordenação motora, de recortar, de fazer minhoquinha, né? A gente tem todos esses exercícios, certo? Sim. Na educação financeira, a gente não passa pelo esse exercício infantil, né? Antes de ir para a vida adulta. A gente não passa por esse exercício infantil de ir lá, pagar a conta, de separar o dinheiro, de ver tudo separadinho. A gente simplesmente vai para a vida adulta e vê um montante na nossa conta. A gente não vê as coisas bonitinhas, separadinhas. Ou seja, a gente pula uma etapa e vira um imaturo financeiramente. Isso tem um preço na vida adulta, né? Um super preço. Como eu te falei anteriormente, a gente, o adulto, o recém-adulto, né, o jovem, entra para a vida adulta conhecendo juros só de uma forma negativa, não conhecendo a parte positiva dos juros, que é o investimento. Ele sempre ouviu falar que os juros pagou na conta de luz porque pagou atrasado, pagou no boleto porque pagou atrasado e pagou juros. Financiamento, né? Financiamento do carro, financiamento do imóvel, né? Pagou atrasado e pagou juros. Acha que o financiamento do imóvel é a única saída, porque não é o que ele conheceu, né? E muitas vezes o que acontece? A pessoa quer ter uma casa, ela financia um imóvel e no início da vida dela pega um imóvel muito pequenininho, porque é o que ela pode pagar, né, no início da vida dela, mas financia aquilo por 30 anos. 10 anos depois, aquele imóvel está pequeno, ela já teve filho, o imóvel está pequeno, mas ela ainda tem mais 20 anos para pagar daquele imóvel. Aí ela vai financiar um outro imóvel, está pagando ainda a dívida do outro imóvel, o país está em crise, ela quer ir para outro imóvel, não consegue alugar o outro imóvel, tem que reparar, aí entrou numa dívida, entrou numa bagunça. Exatamente, entra numa bagunça, sem fim, e aí entra para mim, chega para mim e fala, eu estou numa bola de neve, porque usou crédito rotativo do cartão, cheque especial, ou seja, chega para mim e fala assim, não sobra dinheiro. Então, é isso, começa tudo errado. E a gente estava falando exatamente dessa questão do sobrar dinheiro, né? A gente investe aquilo que sobra ou a gente investe aquilo que... O que a gente investe? Exatamente. A gente não tem que... Se a gente esperar sobrar, nunca vai sobrar, né? É exatamente isso que a gente tem que começar direito, né? Eu gosto de dizer que a gente tem que começar do começo, né? Começar investindo, né? E não terminar investindo, né? Sim. Porque quanto antes a gente começa, mais rápido a gente chega lá, né? Então, a ideia é mostrar quais são as prioridades, né? Quais são as verdadeiras prioridades. Então, quando a gente mostra para a criança, para o jovem, quais são as verdadeiras prioridades, né? Mostrar para a criança que o dinheiro pode trabalhar para ela, né? E que é melhor, né? Que é mais fácil isso. Ela já entende isso desde a infância, né? E aí ela entende que primeiro ela investe e depois ela paga as contas. Então, ela já entra, quando ela recebe o primeiro salário dela, ela vai já, recebo R$1.000. Não. Na cabeça daquela criança, daquele adulto, quando ela escuta lá o primeiro salário, 1.000, ela já escuta 700. Aí, quando ela recebe o segundo salário da vida, aumentou para 1.500, ela já escuta 30% a menos. Quando tem um aumento de 2, ela já escuta 30% ao menos. Quando ela aumenta para 3.000, ela já escuta 30% a menos, porque ela sabe que esses 30% sempre vão para o investimento. Aí esse investimento coloca dentro do cofrinho, do porquinho. De jeito nenhum, né? Na infância, nem na infância eu mando colocar no cofrinho, né? Acho que na infância a importância de manipular o dinheiro é muito grande, né? O cofrinho nem te dá a possibilidade de você manipular o dinheiro, né? Você fica tá lá... Você tem que quebrar ele depois, Você tem que quebrar, né? Aí você fica com dó de quebrar a porcelana do cofrinho. Ou seja, o que acontece com o cofrinho? Você tem lá o cofrinho, ele te dá, você fica com dó de quebrar, ou seja, o que ele te ensina? A você ter medo de correr risco,
Né? Olha que ensinamento que ele te dá. Você não pode correr risco, porque você fica com dó de quebrar. Você fica mesquinho, porque você não quer mexer naquilo. Né? Aquilo ali vira uma posse, né? E não vira uma circulação. Você né? vira, posse, né? você vira um vitimista, porque você fica com. Você usa o dinheiro, você culpa o dinheiro pelo seu insucesso, por você não ser feliz. Porque você não tem as coisas, porque o seu dinheiro está todo alocado lá num lugar. E aí você coloca a culpa em alguém, ou você faz alguém pagar as coisas para você. No caso da infância, os seus pais têm que pagar alguma coisa porque você colocou todo o seu dinheiro aí no cofrinho. Então você vira um vitimismo, lógico. Então você está criando um vitimista quando você dá um cofrinho para o seu filho. Passa o tempo e aquele cofrinho a moeda daquele cofrinho já não vale mais. Exatamente. Então assim, dar um cofrinho para o seu filho. É ruim, né? Exatamente. Juros ruim, né? Dar um cofrinho para o seu filho é criar um vitimista, é criar um mesquinho, é criar uma pessoa infeliz, né? Eu gosto de dizer o seguinte: se o cofrinho funcionasse, a gente não teria tanta gente endividada no Brasil. Porque todo mundo foi criado com cofrinho. Todo mundo foi criado com cofrinho, né? A gente tem também uma outra situação que muitas vezes as pessoas falam que o dinheiro é sujo, né? Principalmente na infância, o pai, tantas a mãe, crenças né? limitantes que a gente tem com frases. Crenças limitantes, né? A pessoa fala, não, mas o dinheiro é sujo, não manipula dinheiro, não pega dinheiro, e aí acaba que é muito engraçado ela vai isso. internalizando aquilo e no futuro ela não quer dinheiro. O dinheiro chega na mão dela, ela quer desfazer daquilo. É incrível essa sua pergunta. Incrível essa pergunta, porque eu tenho uma aula sobre isso, sabe? Tenho uma aula para adultos e para crianças sobre isso, de frases que a gente escuta na infância. Porque a criança recebe a informação de uma forma diferente do adulto, tá? Nós, adultos, entendemos a sujeira de uma maneira diferente da criança, tá? Então, uma criança de 3, 4 anos, tá? Que é quando 4, 5 anos, quando ela escuta a palavra sujo, tá? É uma sujeira extrema, tá? Por que eu digo isso? Se você for ver o seu filho de 3, 4 anos no chão, ele engatinha, ele tá no chão, ele põe a mão na boca. Se cai alimento no chão, ele põe na boca. A sujeira de uma criança é excessiva, né? A sujeira existe, né? Então aquilo já é sujo. Eu tenho um de 1 ano e meio e é desse jeito. Ele já faz uma sujeira. Ou seja, para aquela criança, aquilo não é sujo. A chupeta está no chão da boca e... Isso para ele não é sujo. Aquilo para o seu filho não é sujo. Para ele, sujo é cocô. Para ele, sujo é a privada. É isso que é sujo para ele. Então, a palavra sujo na cabecinha dele está ligada a essa situação à sujeira. Extrema. Na cabecinha dele. É assim que ele entende. Então, quando você chega para uma criança daquela idade e fala o dinheiro é sujo, lá no inconsciente dele, onde está sendo formado o inconsciente, está sendo registrado que dinheiro é tão horripilante quanto o cocô. Porque o resto da sujeira, meu pai não fala que eu não posso mexer. Ele não ele deixa eu ficar mexendo no chão, ele não fica tão horrorizado quando eu mexo no chão, ele não fica tão horrorizado quando eu mexo na terra. Agora, quando eu mexo no dinheiro, ele fica tão horrorizado, deve ser tão... Porque ele só fica horrorizado assim quando eu mexo no cocô. Agora, eu pergunto para as mães, você faz o seu filho lavar a mão quando ele mexe no celular? Você sabia que o celular tem pedacinhos de cocô? As pessoas vão no banheiro com o celular, fazem cocô com o celular na mão. O celular é sujo, né? E você fala, filho, vai lavar a mão porque o celular é sujo? Desde a infância? Desde os 2, 3 anos de idade? Quando você põe uma tela com 2 anos na cara do seu filho? E o celular é tão sujo quanto o dinheiro? Mas você faz isso? Não faz. Então... cuidado com as crenças limitantes que você coloca na cabecinha do seu filho, porque a cabecinha de uma criança recebe a informação de uma maneira diferente que um adulto recebe. E a criança, até os 12 anos de idade, ela cria inconsciente, ela cria caixinhas do inconsciente. E essas caixinhas do inconsciente, elas são multiplicadas. E é lá que vão ficar aquelas informações, e é ali que elas vão ficar, e a compreensão delas vai ficar ali. Então, se você fala que rico só é rico porque rouba, né?
Na cabeça da criança que escutou isso, ladrão é aquela que está lá com o revólver. Ser rico é ruim. Ser rico é ruim, ela não quer ser rico. Por que ela vai querer ser rico? Né? Então, cuidado com as informações que você fala para o seu filho e a maneira com que ele absorve. Você não sabe como ele está recebendo essa informação. Ele não recebe a mesma informação como você. Tem uma idade mínima para poder começar a educar a criança financeiramente? Olha, a partir dos 3 anos, a criança já começa a fazer comparação. Ela começa já a chegar em casa e falar assim, papai, eu quero uma mochila igual do amiguinho, eu quero a roupinha igual do amiguinho, olha na propaganda e te pede alguma coisa, vai no shopping e pede o sorvete. A partir do momento que a criança começa a ser consumista, pedir por consumo, ela tem que entender o que é dinheiro, ela tem que entender quanto custam as coisas. Então, já pode começar a falar, já pode introduzir o dinheiro, já pode introduzir a educação financeira. Né? Legal, Não legal. necessariamente dar mesada, mas introduzir o assunto. E você falou de empreendedorismo. Você tem um projeto que é a Feira... A Feira do Empreendedorismo Infantil. Feira do Empreendedorismo Infantil. Como é que funciona isso? A Feira do Empreendedorismo Infantil, eu brinco que assim, é um evento que finaliza uma consultoria, né? Que finaliza um projeto. Porque é um projeto de 1 mês, onde as crianças passam por uma consultoria, onde elas aprendem a empreender, onde elas constroem um produto, né? Onde elas entendem sobre marketing, onde elas entendem sobre venda, sobre preço e valor, a diferença entre preço e valor, onde elas constroem o produto dela, onde elas têm um tempo de qualidade com a família, porque toda semana os pais e a criança têm um desafio empreendedor para fazer, tem pesquisa com a família, pesquisa de opinião. Envolve toda a família, então. A ideia é envolver a família, né? Porque a ideia é trazer um tempo de qualidade com a família, empreender. Eu quero deixar muito claro que quando a gente fala de empreendedorismo infantil, a gente não está falando de trabalho infantil. Né? São coisas bem diferentes, tá? É bom você fazer essa distinção, né? Porque às vezes a pessoa fala, não, tá colocando as crianças para trabalhar? Não, tá colocando as crianças para criar, né? Criar, desenvolver habilidades, né? Desenvolver habilidades de planejamento, de criatividade, de marketing, né? Então, a venda mesmo é feita no último dia, no final, né? A criança pode continuar desenvolvendo a venda? Pode, mas assim, não é todo dia, ela não vai ficar desenvolvendo e criando produto todos os dias, né? Não é um trabalho, ela vai fazer isso esporadicamente. É quase um experimento, né? Vai fazer esporadicamente, porque o pai também tem que ter um esforço do pai, né? O pai não vai parar a vida dele para o negócio do filho, né? Então, as pessoas têm que entender isso, né? Empreendedorismo infantil não é trabalho infantil. Legal. E já fez algumas edições dessa feira, né? Foram 2 feiras, né? Aí sempre houve uma cobrança, mas agora com a pandemia... Aí veio a pandemia vai ter jeito, vai ter que esperar bastante. Acabou atrapalhando tudo. Né? Agora a gente não tem previsão mesmo. E você também dá os cursos, você tem os cursos presencial e o curso... Online agora, online, eu estou lançando agora a metodologia das cores, né? Ela não é bem um curso, mas vão ter aulas, mas ela não é um curso para criança, né? A metodologia das cores que tem online, ela serve para os pais acessarem e verem como eles podem aplicar a metodologia nas crianças de uma forma fácil, né? Para que os filhos comecem a infância da maneira certa, aplicando o dinheiro da maneira certa dentro de casa. A gente no escritório de contabilidade, a gente percebe assim, uma grande dificuldade do empresário ou daquelas pessoas que abrem, principalmente aqueles que abrem a primeira empresa, né? Que vêm com o sonho de empreender, às vezes eles fazem muito bem uma determinada atividade, então eles vêm com o sonho de empreender, uns com sonho, outros com a necessidade, a gente sabe que existem esses dois situações que as pessoas empreendem. Mas uma coisa que eu percebo que é muito comum entre eles é que as pessoas elas vêm cru com relação à parte principalmente de finanças, né? Então, quando ela chega na fase de empreender, ela mistura o dinheiro da empresa com o dinheiro dela, ela
Bom, faz uma confusão generalizada ali das informações financeiras da empresa. Funde a pessoa com a empresa, Sim. né? Aí eu vou te falar uma coisa muito legal. Ó, dentro do meu curso, tem uma parte que a criança e o adulto, tá? E eu vou te falar a versão da criança e do adulto, porque você vai ver, olha que interessante que é. Existe uma parte que a pessoa pode comprar uma empresa. E para você comprar uma empresa, você pode comprar por 100, 200, 300 reais o dinheirinho que você tem lá, né? Você escolhe, tá? Só que se você comprar por 100 reais ou 200 reais, você tem 200 reais para montar a sua empresa. E aí você tem que me entregar um trabalho me provando realmente que você vai conseguir um lucro com 200 reais. Então, eu quero me provar, eu quero provas, tá? Então, eu quero quanto custou, por exemplo, vou montar vou vender biscoitos. Quanto custou o pacotinho, quanto custou a embalagem, quanto custou não sei o quê, quanto é o quilo, quantos deram, as gramas, quantos... Sabe, certinho, com 100 reais. Aí chega o trabalho para mim, falei, não é, mas e essas fitinhas, quanto custaram aqui para colocar nessas embalagens? Ah, minha mãe me deu. A mãe que deu, no futuro, é o dinheiro que era da empresa e que saiu de casa. Sim. Né? Que o empreendedor tirou do dinheiro pessoal, que não devia ter tirado. Ou vice-versa. Né? Aí, no adulto, acontece a mesma coisa. Eu falo assim, eu quero que você me entregue esse trabalho, mas você vai ter que me dar 100, 200, vai ter que ser dentro desse tempo. Por quê? Exatamente por isso. Porque eu quero que vocês entendam que quando vocês forem empreender, vocês não podem misturar o dinheiro que vem da empresa com o dinheiro pessoal. Se você colocou 100 reais dentro da empresa, são 100 reais. Seria o capital social da empresa, vamos colocar assim, né? O dinheiro que ele disponibilizou para iniciar o negócio dele. Ele tem que gastar aquele dinheiro, né? Aí eu falo, são 100 reais, eu não quero que vocês tirem nem R$1 do que vocês colocaram. 100 reais, é 100 reais. E aí eu me lembro que eu tive uma aluna que falou assim, eu vou fazer cookies, né? E aí eram muitos ingredientes. Com 100 reais, ela não conseguia, pela quantidade de ingredientes, não dava para comprar embalagem. Ela ia vender o cookie como? Sem embalagem? E eu falei, olha, você vai ter que reduzir, então, a quantidade de ingredientes. Mas aí eu não consigo fazer cookie. Aí ela teve que fazer bolachinha de maisena, porque reduz a quantidade de ingredientes para ela conseguir dentro dos 100 reais. Então, é isso. O interessante que você está falando quando a gente vem para a infância e faz isso, e a gente vai empreender na infância, se a gente não ensina da maneira certa e os pais ajudam muito financeiramente, empreendem, ensinam a empreender da maneira errada, você cresce empreendendo da maneira errada. Porque você cresce existe uma forma de dependência. Dependência. Né? Você tira dinheiro do lugar errado. Se não der certo, eu tenho de onde tirar. De onde recorrer. E você fica, às vezes, até no negócio que não é vantajoso, que ele não é lucrativo. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Você fica insistindo naquilo, né? Meus filhos fazem agora, já fizeram tudo, já empreenderam, já fizeram pulseira, já fizeram sushi, já fizeram um monte de coisa. Agora eles estão no bolo fit. Aí eles fazem o bolo fit, o primeiro investimento deles eu dei. Depois disso, eles tiveram um lucro, e aí eu mostrei para eles o quanto custam os ingredientes do bolo. Aí agora, eles têm um envelope investimento do empreendedorismo. Então, para eles fazerem uma nova receita de bolo para eles venderem, eles já têm agora o envelope onde eles tiram guardar o dinheiro para começar o negócio. Né? Onde eles não podem tirar do outro lado da mesada, de outros lugares. Eles já têm um dinheiro reservado para o empreendedorismo. Né? Para saber separar isso. Né? Tem que saber separar as coisas, ser organizado. Né? Então, se você organiza as coisas desde a infância, as coisas ficam mais fáceis, ficam mais organizadas dentro da sua cabeça. Eu não me recordo. Era para me procurar, acabei não procurando isso. Não lembro exatamente o que era, mas acho que até na própria Bíblia fala, ensina jovem enquanto é jovem, né? É redundante, mas ensina o jovem porque ele não vai se esquecer quando estiver na fase adulta. Quando ele for adulto, ele não vai esquecer aquilo, né? Sim. Então, tudo aquilo que a gente passa de ensinamento para o jovem,
ele vai levar isso para a fase adulta, né? Ensina uma criança a ler e escrever, ensina um adulto a ler e escrever. Muito mais fácil ensinar uma criança. E no caso de empreendedorismo, no caso de empresas, né? Talvez muito daquilo que a gente ouve falar que tantas mil empresas fecham no primeiro ano, no segundo ano, no quinto ano, muito disso tem a ver com a fase financeira que os empreendedores eles não conseguem lidar. E um trabalho desse, ensinando desde pequeno, né? A gente percebe que no futuro isso traz um resultado fantástico, né? As grandes empreendedores, você pode analisar, grandes empreendedores começaram lá na juventude, né? E conseguiram progredir até, né? Começaram lá na juventude, na garagem deles. Nas garagens de fundo de quintal, né? Não, bacana, bacana. Tem mais alguma coisa que você... Não, eu acho que é isso, é a gente falar da imaturidade financeira, da necessidade de começar certo, de começar do começo, de entender a necessidade de não pular etapa. Eu gosto de dizer assim, que se você vai subir uma escada, você tem que entender que tem que subir, né? Não adianta você entender que faz parte engatinhar, depois caminhar, depois aprender a subir escada. Não adianta você querer pular o degrau de 4 em 4 que você vai cair. Você vai deixar muito aprendizado para trás que vai fazer... Não, e vai cair. Vai ter uma dificuldade. Vai cair, você vai se ralar, vai se machucar. E aí, a hora que você vai se machucar, muitas vezes você não vai querer fazer de novo porque você vai ter se machucado e vai parar e não vai querer continuar subindo. Então, não deixa seu filho pular etapas. Não faça seu filho passar por o que você passou, né? Ao contrário, só faça seu filho passar o que você passou se você passou, né, a parte da conquista. A parte da conquista, sim, deixa ele conquistar, né? Agora, a parte de não se desenvolver financeiramente, né, não aprender e pular etapa, não deixa isso acontecer. Não, bacana. Sabrina, onde que eu posso encontrar a Sabrina na internet para poder até mesmo participar desses cursos que você ministra? Hoje eu estou no @crianças e finanças no Instagram. A metodologia das cores está no @metodologia das cores, mas no @crianças e finanças você me acha. E no WhatsApp é o 67982054555. Bacana. E você tem um canal no YouTube também, né? Crianças e Finanças. Crianças e Finanças, isso. Né? Bacana. Tivemos aqui agora com a Sabrina Nacal, falamos de finanças, foi um papo muito interessante, que a gente percebe a importância de ensinar a criança desde a infância mesmo ali, para que ela possa aprender sobre finanças, ela possa aprender sobre como guardar esse dinheiro, como aplicar esse dinheiro, como gastar esse dinheiro, para que seja um adulto melhor. E principalmente para que quando ela estiver na fase de empreender, e a fase de empreender eu acho que é desde o começo, né? Sempre essa fase de empreender, mas quando ela estiver na fase adulta, que ela vai começar a empreender, ela tenha sucesso porque ela vai dominar a sua finança. Sou Luzimir Barbosa, muito obrigado por sua companhia até aqui, fique com Deus e até a próxima.